Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vou estar à conversa com Carolina Miranda, psicóloga clínica e da saúde. Bem-vinda uma vez mais. Obrigada, bom dia. Hoje falamos sobre a prevenção do suicídio. Qual a origem então do nome Setembro Amarelo? Ora bem, o mês de setembro é o mês da consciencialização da prevenção do suicídio, porque em 1994 um jovem chamado Mike cometeu o suicídio enquanto conduzia o seu carro amarelo. Então, no dia do seu funeral, os pais e amigos distribuíram cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que pudessem enfrentar o mesmo desespero que Mike poderia estar a sentir naquele momento. E essa mensagem foi-se espalhando pelo mundo e hoje estamos aqui para dizer a toda a gente que cada um de nós importa e alertar para a necessidade de pedir ajuda e estarmos atentos a quem nos rodeia sem julgamentos. É então importante ter em consideração que quase todos os casos de suicídio estão relacionados com doenças mentais, principalmente aquelas que não são diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se essas pessoas tivessem acesso a tratamentos e informações de qualidade. Todos nós devemos então atuar ativamente na sensibilização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que por vezes ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas estejam a passar por momentos difíceis e de crise procurem ajuda e entendam que a vida é sempre e vai ser sempre a melhor escolha. Existem fatores de risco e de proteção? Sim, claro que sim. Os fatores de risco não causam ou permitem prever um suicídio, mas aumentam, contudo, a probabilidade de alguém considerar morrer por suicídio, como, por exemplo, a existência no momento presente de um plano de suicídio, uma tentativa prévia de suicídio, histórias de problema de saúde psicológica como depressão, perturbação de bipolaridade ou consumo problemático de álcool. Principalmente se estes transtornos, estas doenças não forem tratadas. O acesso a meios letais também é um fator de risco, bem como as histórias de abuso físico ou sexual, a existência de uma doença grave, incapacitante ou mesmo uma dor crónica, acontecimentos traumáticos da vida recente, como por exemplo um acidente, divórcio ou mesmo a perda de emprego. Existem também as situações de vulnerabilidade que hoje em dia a sociedade está muito propensa a isso, como a pobreza, o desemprego, os problemas financeiros, discriminação e mesmo o bullying. Ou seja, o suicídio ocorre numa faixa etária muito alargada, desde muito jovens até aos mais velhos. Existe também falta de apoio social e sentimento de solidão por parte de fatores de risco e a crença que o suicídio é a solução ou a resposta para graves problemas. Contudo, temos os fatores de proteção que estes sim diminuem a probabilidade de alguém considerar morrer por suicídio e podem então promover a resiliência durante situações de vulnerabilidade, como por exemplo, acesso a cuidados de saúde psicológica, a restrição a meios letais, uma rede social e conexões fortes com familiares e amigos, bem como competências socioemocionais de resolução de problemas, resolução de conflitos e gestão de dificuldades de uma forma mais adaptativa. Aqui há um ponto muito importante que são também as crenças religiosas ou culturais que podem desencorajar o suicídio. Quem vê o suicídio como opção consegue pensar em algo mais ou foca os pensamentos para o lado? Bem, quando uma pessoa decide terminar com a sua própria vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos. Ou seja, ela pensa constantemente no suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou mesmo de sair do problema. Essas pessoas pensam rigidamente pela distorção que o sofrimento emocional lhes impõe. Quais as medidas que se devem adotar?
Ora bem, a primeira medida é a medida preventiva, é a educação neste caso. Durante muito tempo falar sobre suicídio foi tabu, mas saber quais as principais causas e a forma de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio. Temos também as infecções sexualmente transmissíveis e mesmo o cancro, que também durante muito tempo foram tema tabu, até que se uniram esforços necessários para se poder falar dos temas à vontade. E neste caso tem de acontecer exatamente a mesma coisa para podermos reverter o cenário. E para isso é preciso clarificar e desmistificar alguns pontos. Quem fala que deseja suicidar-se, na verdade, só faz isso para chamar a atenção? Na maioria dos casos, a pessoa que pensa em suicídio dá diversos sinais. Alguns deles são mais súbitos, outros são mais diretos, mas quase sempre há sinais. E esses sinais são sempre um pedido de ajuda, mesmo momentos antes que levam ao ato. Apenas pessoas com transtornos mentais cometem suicídio? Embora a grande maioria dos casos de suicídio estejam relacionados com transtornos mentais, nem sempre é assim. Há casos que as pessoas estão a passar por dificuldades pessoais, profissionais e muitas das vezes por desespero financeiro. E todos que pensam em suicídio querem de facto morrer? Se pensarmos que o suicídio é um ato de tirar a própria vida, essa afirmação até faz sentido. No entanto, as pessoas com ideação suicida não querem realmente morrer, mas acreditam encontrar na morte a única solução para os seus problemas. A dor psicológica no momento pode ser tanta que a pessoa acha melhor acabar consigo mesmo para dar um fim ao sofrimento. É claro que existem muitas maneiras de lidar com esses problemas, mas as pessoas respondem às adversidades da vida de forma diferente e, em alguns casos, a desesperança e a sensação de falta de alternativa fala mais alto. E falar sobre o assunto aumenta a possibilidade da pessoa cometer suicídio? Muitas das vezes diz isso porque existe uma concepção errónea de que falar sobre o assunto pode levar a pessoa à tentativa, mas pelo contrário, ao conversar sobre o suicídio com alguém que pensa em tirar a sua própria vida, pode ajudar a pessoa a encontrar alternativas e procurar ajuda especializada. E quando a pessoa melhora rapidamente, o perigo de suicídio termina? Uma pessoa que demonstra sinais de comportamento suicida pode apresentar uma melhoria súbita em poucos dias, sim. Com isso, muitos dos amigos e familiares acreditam que a pessoa pode estar fora de perigo, quando na verdade significa exatamente o contrário. Às vezes a pessoa demonstra uma melhoria no comportamento justamente porque já decidiu tirar a própria vida e está à espera apenas da oportunidade. E uma pessoa que já tentou suicídio ou suicidar-se não vai tentar novamente? Ora bem, quando uma pessoa tenta o suicídio é porque a situação em si está insuportável e sem conseguir solucionar o problema é provável que a dor volte e a pessoa tente tirar novamente a própria vida. Sendo assim, tentativas prévias de suicídio são sempre um dos maiores fatores de risco para uma nova tentativa. É então de extrema importância que a pessoa que já tentou suicídio seja acompanhada por profissionais especializados. O suicídio é sempre impulsivo, nunca planeado? A maior parte das tentativas de suicídio são sim planeadas. Às vezes a pessoa fica semanas e mesmo até meses a planear o suicídio antes de o tentar. E o suicídio é um ato de covardia, fraqueza ou coragem? O suicídio é uma atitude tomada para acabar com uma dor insuportável e que nada tem a ver com a força de uma pessoa. O ato de se suicidar não tem nenhuma relação com coragem ou covardia. Quais são os sinais de alerta? Ao percebermos os sinais de alerta, podemos ficar mais atentos ao comportamento das pessoas. Além disso, temos a oportunidade de nos aproximarmos, abrirmos o caminho do diálogo e encaminharmos para atendimento profissional se nos apercebermos, por exemplo, da pessoa estar numa tristeza excessiva porque sente vontade, ou melhor, perde a vontade de se envolver em atividades sociais como antigamente o fazia e procura ficar longe dos amigos, o que pode ser um sinal de depressão que eventualmente pode levar ao ato em si. Existe também sinal de alerta, que são as alterações repentinas de comportamento, como por exemplo alterações de sono e de apetite, porque a demonstração de um comportamento calmo e despreocupado depois de um período de grande tristeza pode não ser sinal de melhoria, como já vimos, mas sim que a pessoa efetivamente decidiu pelo suicídio.
Temos também a queda da produtividade nos estudos ou trabalho, porque as mudanças de comportamento também se refletem no trabalho e nos estudos, como falta de concentração, ansiedade, limitação para concluir tarefas importantes e desatenção. Temos também a falta de interesse pelo próprio bem-estar. A própria vida deixa de ser importante, isso faz refletir na redução de hábitos de higiene e, digamos, pela perda de vaidade e cuidado por si. Um ponto muito importante, sinal de alerta, que muitas das vezes é desvalorizado, são as ameaças verbais de suicídio. As frases como preferia estar morto, quer dormir e não acordar mais ou quer desaparecer, muitas das vezes são julgadas como uma maneira de chamar a atenção, mas representam um aviso e um pedido de socorro que devem ser consideradas como um sinal de alerta muito importante. Por último, temos os comportamentos irresponsáveis e perigosos, porque quem pensa em suicídio passa a não se preocupar tanto com a sua própria vida e com a sua segurança. E então, como é que podemos ajudar alguém? Se há uma desconfiança, é importante conversar diretamente com a pessoa que está a sofrer. Devemos ouvir sem julgamento, ter empatia, respeitar as opiniões e, sobretudo, os valores da outra pessoa, através da demonstração de afeto e preocupação. É importante também ter em consideração que expressões como estou contigo e juntos vamos encontrar uma maneira de sair desta situação funcionam como uma injeção de ânimo para quem está sem energia. É importante orientar sempre a pessoa ao atendimento especializado. No entanto, o nosso apoio pessoal, a disposição em conversar e a preocupação também são importantes para que a outra pessoa não sinta que está sozinha. É uma situação em que devemos ser, portanto, bons ouvintes. Claro que sim. Ter um diálogo aberto, respeitoso, empático e compreensivo pode fazer a diferença. Procurar saber como a pessoa está, o que tem feito ultimamente e mesmo como se está a sentir. Nunca nos podemos esquecer também que o foco da conversa deve ser a outra pessoa, portanto não é recomendável falar muito sobre nós mesmos, oferecer soluções simples e mesmo desvalorizar o que o outro está a sentir. E se a pessoa contar os seus planos de suicídio? Ora bem, se a pessoa falar claramente sobre os seus planos e se mostrar decidida quanto a isso, é fundamental que ela não fique sozinha. Podem ser contactados os serviços de saúde, familiares ou mesmo amigos da pessoa. É importante também manter a pessoa num ambiente seguro e ser auxiliada por um profissional. Caso alguém nos esteja a ouvir e a precisar de ajuda, o que deve fazer? Falar. Esse é o primeiro passo para a prevenção de suicídio. Colocar as emoções repreendidas para fora é por si só um grande alívio. Não deve ter vergonha de procurar ajuda porque não está sozinho e existem sempre soluções, mesmo não sendo tão claras quanto isso. Se está numa situação de grande sofrimento e desespero, deve ligar para o 112 ou mesmo a Saúde 24, que irão dar toda a atenção, apoio e um encaminhamento. Pode também partilhar com alguém o que está a sentir, um familiar ou mesmo um amigo que seja de confiança, para ajudar a sentir-se menos sozinho e a obter a ajuda. É importante saber que não está mesmo sozinho e que, tal como outros pensamentos e sentimentos, também estes não são para sempre e podem ser ultrapassados. Deve também remover qualquer objeto que possa utilizar para se ferir ou, se não conseguir, pode pedir alguém para o fazer por si. Se não está num local seguro, deve procurar um. A respiração pode ajudar, ou seja, respirar profundamente e deitar ar fora durante mais tempo do que leva a inspirar. A respiração pode ajudar a sentir-se mais calmo. Outra técnica é concentrar-se nos seus sentidos, naquilo que está a cheirar, a tocar, a saborear, a ouvir e mesmo a ver. Pode, por exemplo, segurar um cubo de gelo na mão enquanto ele derrete, focando-se na sensação de frio. Há sempre uma saída, acredite. A escolha é continuar. É preciso falar então sobre o suicídio, só assim é que o conseguimos prevenir, cada um de nós importa e nunca é demais relembrar. Muito obrigado, doutora Carolina Miranda, psicóloga clínica e da saúde, nesta edição do Serviço Público. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Serviço Público.
Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço público, às 10h15 e 17h15 no RCP.